Muito bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso sétimo encontro do CPC Potente, um oferecimento de potência jurídica com o Tecendo a Toga. Sou o professor Ian Walter. Estamos aqui para, na aula de hoje, no encontro de hoje, conversar sobre liquidação e cumprimento de sentença. A partir de agora, a gente vai estudar o processo de execução dentro do processo civil. E eu quero iniciar nosso encontro conversando com vocês sobre alguns aspectos gerais de execução, principalmente distinguindo cumprimento de sentença e processo de execução em si. Afinal, eles são realmente tão diferentes assim? Em que se confundem? Em que se aproximam? Por que há essa controvérsia? E a gente vai trabalhar os dois. A gente vai trabalhar tanto cumprimento de sentença como processo de execução. Mas eu quero deixar bem delimitado para vocês que tudo isso é execução. E a gente vai entender e, assim, parar de confundir realmente o que é cumprimento de sentença e o que é processo de execução. Muitas vezes, eu acho que nós temos, o aluno tem várias dúvidas quando está estudando. Por quê? Porque vê artigos do processo de execução, da parte de execução, se aplicando ao cumprimento de sentença e vice-versa. Aí se questiona, mas por que isso acontece? Vamos entender, tá? A gente vai falar sobre liquidação de sentença. O foco da aula de hoje é cumprimento de sentença. Então, para falar de cumprimento de sentença, nós temos antes que falar da liquidação de sentença. São pouquíssimos artigos no Código de Processo Civil, mas a liquidação é necessária. Tinha uma estrutura um tanto diferente, CPC 73, CPC de 2015 simplificou um tanto mais, está bem tranquilo, é muito bom de estudar a liquidação de sentença. Vamos entender qual a importância da liquidação de sentença, em que consiste a liquidação de sentença. Existe liquidação de sentença tanto no cumprimento quanto no processo de execução? Vamos conversar, vamos entender o que é essa danada da liquidação de sentença. E, por fim, vamos adentrar em cumprimento de sentença. E vamos falar todos os aspectos gerais do cumprimento de sentença na aula de hoje, adentrando no cumprimento de sentença. Vamos distinguir cumprimento de sentença provisório, definitivo. Vamos adentrar, ver quais são os títulos executivos que são executados por meio de cumprimento de sentença. E a gente estuda também o cumprimento de sentença de pagar quantia certa. Então, o cumprimento de sentença que envolve uma obrigação pecuniária. Vai ser a única modalidade de cumprimento de sentença em espécie que a gente estuda na aula de hoje. No próximo encontro, a gente finaliza as modalidades de cumprimento de sentença, que vocês vão ver, não tem muita diferença. O processo de execução, a execução de maneira geral, é relativamente simples, tendo em vista que a grande finalidade é a satisfação do crédito, a satisfação da obrigação, a realização, a efetivação daquela tutela que foi reconhecida na fase de conhecimento. Ou, se não teve uma fase de conhecimento prévia, consubstanciada no título executivo extrajudicial. E agora, eu já passo a fazer essa distinção entre o cumprimento de sentença e o processo de execução em si, para a gente sanar de vez essa confusão, tá? Veja, tanto o cumprimento de sentença quanto o processo de execução, ambos estão disciplinados previstos no Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença está no livro 1 da parte especial e o processo de execução está no livro 2 da parte especial. Então, ambos estão dentro do Código de Processo Civil e ambos estão dentro da parte especial. Só que existem dois artigos, dois comandos, que vão fazer remissão um ao outro procedimento. O 513, que está dentro do cumprimento de sentença, vai fazer remissão ou vai indicar que as normas do processo de execução se aplicam de forma subsidiária ao cumprimento de sentença, e o 771 do processo de execução vai informar que as regras de cumprimento de sentença se aplicam naquele que não for distinto ao processo de execução. Vejam só essas normas. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Artigo 771. Este livro regula o procedimento da execução fundado em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais,
a que a lei atribui força executiva. Veja um parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Então, o que é que nós temos aqui, turma? É que tanto o procedimento de cumprimento de sentença quanto o processo de execução em si, eles formam em conjunto uma cadeia normativa uma cadeia normativa que se comunica entre si. Evidentemente, existem algumas coisas do cumprimento de sentença que só servem para o cumprimento de sentença e algumas coisas do processo de execução que só se aplicam ao processo de execução. E é nesse ponto que é muito sensível a gente perceber, se atentar, que tem uns pegas de prova, tem uns pegas de letra de lei, sabe? Que são as cascas de banana que o aluno cai na hora da prova. E a gente vai distinguir isso, mas eu quero que vocês entendam que toda essa parte principiológica, tudo basicamente do que a gente vai falar do cumprimento de sentença hoje, tudo isso se aplica também ao procedimento de execução. Então, por mais que alguns estejam lá no livro 1 da parte especial e outros lá no livro 2 da parte especial, eles se comunicam. Por exemplo, o princípio da menor onerosidade no processo de execução. Ele aparece lá quando se fala do processo de execução, mas ele se aplica ao cumprimento de sentença também. Por quê? Porque tanto o cumprimento de sentença quanto o processo de execução é execução. Vejam só, é um princípio básico da execução. Não há execução sem título executivo. Não existe execução sem título executivo. Então, toda e qualquer execução depende de um título executivo. Só se executa aquilo que está consubstanciado num título executivo. E essa é a principal distinção entre o cumprimento de sentença e o processo de execução. O cumprimento de sentença recai sobre um título executivo judicial, que está desenhado lá no 515 do Código de Processo Civil. Já o processo de execução ocorre ou se realiza em cima de um título executivo extrajudicial, que está elencado no 784 do Código de Processo Civil. Então, vejam, as obrigações, elas podem ser idênticas. As obrigações podem ser uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entregar, de dar, enfim. Mas elas podem estar consubstanciadas em títulos executivos diferentes. Pode ser um título executivo judicial ou pode ser um título executivo extrajudicial. Qual a noção do título executivo judicial? É aquele título que passou, foi elaborado dentro de um processo judicial. Só que, para a gente não fazer uma associação fraca, a gente vai analisar de fato o 515 CPC, na hora que for começar a realmente falar do cumprimento de sentença, para ver qual é o rol e estudar esse rol de título executivo judicial, contido no 515. Na próxima aula, quando a gente for falar de processo de execução, a gente estuda o rol do 784, tá? Só tem uma observação, turma, que eu quero fazer com vocês já, até registrei aí, sobre a sentença estrangeira e o título executivo extrajudicial estrangeiro. Vejam só. Se você buscar esse rol do 515 e o rol do 784, você vai perceber que a sentença estrangeira está contida no rol do 515. Então, a sentença estrangeira se consubstancia em um título executivo judicial, mas ela precisa do exequatur, ou seja, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para que seja executada no Brasil, certo? Então, a sentença estrangeira ela vai se submeter a quê? A um cumprimento de sentença. A sentença estrangeira se submete a um cumprimento de sentença, mas necessita de uma prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o título executivo extrajudicial estrangeiro, olha, eu não estou entregando, o título executivo extrajudicial vai se submeter a quê? Ao processo de execução. Mas por ser estrangeiro, professor, vai precisar também da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça? Não. Título executivo extrajudicial estrangeiro não se submete não necessita, dispensa a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, a homologação pelo Poder Judiciário. Por quê? Qual é a ideia dos títulos
do título executivo extrajudicial? É justamente a noção de ser cambiário, a noção de facilitar as relações comerciais. Então, e é uma normativa uniforme, uma normativa internacional até sobre os títulos de crédito, enfim. Então, é necessário que, para esse título ele ser executado no Brasil, o título executivo estrangeiro ser executado no Brasil por meio do processo de execução, nele haja indicação de que o Brasil vai ser a localidade onde deve ser cumprida a obrigação, requisito 1. Requisito 2, ter sido constituído de acordo com as normas do país de origem que foi elaborado. Beleza? Então, a gente está conseguindo entender que tanto o cumprimento de sentença quanto o processo de execução são em si execução. Quando se fala de execução em sentido lato, a gente está falando tanto de cumprimento de sentença quanto de processo de execução. O que ocorre, a distinção entre um e outro está essencialmente na espécie de título executivo que vai ser executado. O cumprimento de sentença é um título executivo judicial, processo de execução, título executivo extrajudicial. E aprofundando um pouco mais essa distinção inicial, turma, porque a gente vai falar na aula de hoje muito sobre impugnação ao cumprimento de sentença, intimação do devedor, enfim, a gente vai detalhar o cumprimento de sentença. Aí na próxima aula a gente vai começar a falar de embarque de execução, citação do devedor, enfim. E para a gente não confundir, os elementos de um e os elementos de outro, eu vou fazer logo essa distinção entre cumprimento de sentença e processo de execução, só dessa questão terminológica, para a gente já captar bem. Tá. O André comentou que caiu no TJ Minas sobre título executivo. É questão assim certa, André. Realmente é questão certa. O legal é que depois das nossas aulas sobre execução e cumprimento de sentença, quando a gente passar pelo rol de cada um deles, vocês vão acabar tendo essa noção já um tanto melhor, né, do que é cada um. E aí, na hora de ler para decorar a letra da lei, não vai ser tanto decorar, vai ser realmente entender porque é que é daquele jeito. Existe um raciocínio, como eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, sobre a necessidade de intimação ou citação. A Luana pediu para eu repetir os requisitos do título executivo estrangeiro, certo? Um título executivo estrangeiro, um título executivo extrajudicial estrangeiro, para ser executado no Brasil, ele precisa indicar que o Brasil é o local de cumprimento da obrigação. Então, o Estado brasileiro tem que ser indicado como local de cumprimento da obrigação. E esse título ele tem que ter obedecido às normas de criação, de constituição do país em que foi elaborado. Tá bom, Luana? Beleza. Turma, seguinte. O cumprimento de sentença. Vejam só, cumprimento de sentença, título executivo judicial, eu estou cumprindo, vai passar uma nova fase processual, a fase de cumprimento de sentença. Qual é a principal ideia que nós temos? Se já existe uma sentença oriunda de um processo de conhecimento, é porque já existiu uma relação processual. Então, pela ideia do processo sincrético, que vige o ordenamento jurídico, até mesmo antes do CPC 2015, já havia havido essa mudança nessa fase procedimental do Código de Processo Civil de 73. Com o processo sincrético nada mais é do que um processo aglutinado, tá? Então, assim, é um processo que envolve desde o conhecimento até a satisfação daquilo que foi reconhecido na fase cognitiva. Veja, a tutela jurisdicional ela não se presta simplesmente a constituir, declarar ou condenar. Isso tem que ser efetivado. E essa efetivação passa pelo quê? Por uma fase de execução, por uma fase de cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, em que nós temos a execução de um título executivo judicial, já existia, em regra, uma relação processual. Então, se já existe uma relação processual, não está se criando um novo processo, o que é que deve haver? Uma intimação ou uma citação? Intimação. O devedor é intimado para cumprir aquela sentença que foi realizada no processo de conhecimento.
E se ele vai ser intimado? Ele já teve muita oportunidade de se defender durante todo o processo de conhecimento. O que ele pode fazer? Ele pode impugnar esse cumprimento de sentença. Mas essa impugnação de cumprimento de sentença, como nós vamos estudar na aula de hoje, ela é de cognição limitada. Olha como faz sentido. Por que é de cognição limitada? Porque já houve a fase de conhecimento prévia. Já houve a fase de conhecimento prévia e o executado ele já integrava aquela relação processual. Então, o devedor ele é intimado, ele é chamado a pagar, a cumprir, a adimplir, a realizar a obrigação que foi reconhecida dele como devedor, e ele pode simplesmente impugnar. E essa impugnação é limitada porque também vai se ater, existe algum aspecto assim, da relação do processo de conhecimento que pode ser alegada, notadamente a questão de nulidade de citação, mas essencialmente ele pode alegar apenas aspectos processuais do próprio cumprimento de sentença. Por quê? Porque no cumprimento de sentença não pode se alterar aquilo que foi julgado, aquilo que foi decidido, os contornos nos quais foram decididos na fase de conhecimento, tá? Já o processo de execução é diferente. O processo de execução, turma, o que o processo de execução faz? Ele pega um título executivo extrajudicial. O que é extra é que está além, que está fora, que não foi produzido dentro do judiciário. Se pega um título executivo extrajudicial, já havia processo antes? Não, não havia processo antes. No processo de execução, é por isso que tem o nome de processo. É por isso que tem o nome de processo de execução. É porque vai se iniciar um processo. Aqui no processo de execução, nós temos, de fato, a execução como um processo autônomo. No cumprimento de sentença, a execução é um processo autônomo? Não. A execução é apenas uma fase do processo. Encerrou-se a fase de conhecimento e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. No processo de execução, nós temos aquela noção realmente de iniciar um novo processo. O processo de execução, então, nesse liame, é um processo autônomo. Então, até tomem cuidado se uma questão vier falar que o processo de execução de forma autônoma acabou com o processo sincrético. Opa, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir. De fato, existe o processo sincrético, o processo em que une, é um processo aglutinado, que une a fase de conhecimento com cumprimento de sentença, havendo literalmente apenas uma mudança de fase, mas existe sim o processo de execução autônomo, em relação à execução de título executivo extrajudicial. E aí se inicia um novo processo. Se é um novo processo, o devedor já compunha a relação processual? Não, Ian, é um novo processo. Então, cita-se o devedor. E o devedor, o que pode fazer? Ele pode promover os embargos de execução para se defender. Os embargos de execução, assunto também da próxima aula, vamos estudar com a natureza jurídica. Não vou queimar, não vou antecipar nada. Mas, enfim, vamos estudar os embargos de execução. Mas só antecipo para vocês que é de cognição plena. É de cognição plena os embargos de execução. Ou seja, tanto questões de mérito, questões de direito material, a respeito daquele título executivo extrajudicial, quanto questões processuais podem ser alegadas ou deduzidas nos embargos de execução. Tá? Professor, por que tem aquele asterisco na intimação do devedor? É porque o 515, parágrafo 1º do CPC, ele traz algumas situações em que no cumprimento de sentença haverá necessidade de citação e não de intimação. 515, parágrafo único, ele fala das hipóteses, turma, nos casos do inciso 6 a 9, quando ele elenca os títulos executivos judiciais, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença para a liquidação no prazo de 15 dias. Essas hipóteses envolvem a sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão interlocutória estrangeira. Ou seja, sentença penal, sentença arbitral e aquele que vem do estrangeiro. Aquele que não estava, essencialmente, naquele próprio juízo civil que está sendo executado.
é fácil o raciocínio, muito, muito fácil o raciocínio, né? Aí vai haver essa citação. Mas tudo isso se constitui em título executivo judicial. Por que é título executivo judicial? Porque são títulos que foram produzidos pelo judiciário. Dúvida sobre a arbitragem, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa polêmica da arbitragem, se é ou não jurisdição. Mas, entendam, é aquele que tem força, vai ter força de título executivo judicial pela lei, e é importante, somente a lei pode produzir título executivo. Somente a lei. Não existe título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, que não tenha recebido esse caráter pela lei, tá? Somente, unicamente a lei. Justamente por conta dessa necessidade, né, da possibilidade de submeter a uma execução. Tá. Então, beleza. A gente entendeu o cumprimento de sentença, processo de execução, vimos as exceções do 515, parágrafo 1º, em algumas hipóteses que o cumprimento de sentença, a citação do devedor, e não apenas a sua intimação. No processo de execução, não. Sempre vai haver citação, porque não havia relação processual antes. Turma, como eu mencionei para vocês, o nosso foco é falar do cumprimento de sentença. Então, a aula de hoje, o encontro de hoje, é para a gente conversar sobre o cumprimento de sentença. Só que antes de falar do cumprimento de sentença, a gente precisa falar sobre a liquidação de sentença. Vejam, todo título executivo, ele necessita ser certo, líquido e exigível, né? Certo quanto à sua obrigação, quanto aos sujeitos, quanto ao seu objeto. Exigível, o simples inadimplemento, por exemplo, já enseja a sua exigibilidade, não pode estar prescrito, enfim, o título executivo tem que ser possível de ser exigido, tem que ter essa força coercitiva, e ele tem que ser líquido, ou seja, tem que se saber o quanto se deve. A liquidez é esse requisito a respeito do qual se diz o quanto é devido. Não apenas qual é a obrigação, mas também o quanto, o que é devido. Isso consubstancia a liquidez. Todavia, é possível que o título executivo judicial seja ilíquido. E se isso ocorrer, ele vai passar por essa fase processual cognitiva complementar, chamada de liquidação de sentença. Então, bora lá, vamos entender. Liquidação de sentença já é cumprimento de sentença? Não. Liquidação de sentença não se consubstancia numa fase executiva. Não há execução durante a liquidação de sentença. Na liquidação de sentença, pelo contrário, é uma fase processual de conhecimento, fase processual cognitiva. E por que é complementar? Porque vai apenas complementar um título executivo já formado na fase processual cognitiva inicial. A todo o processo de conhecimento. Vamos lá. Sim, a gente vai já estudar isso, Ju. O extrajudicial é sempre líquido. O extrajudicial tem que ser líquido, certo? O extrajudicial tem que ser líquido. Por quê? Porque o título executivo extrajudicial ele precisa nascer já com essa liquidez. Aí a tua pergunta seria, na realidade, Ian, é possível liquidar um título executivo extrajudicial? Vamos já estudar. Essa pergunta é muito boa, muito, muito boa. Então pega bem interessante nela. Mas tá. A liquidação de sentença em regra, ele antecede o cumprimento de sentença, tá? Então, liquidação de sentenças é, de fato, para o título executivo judicial, formado nessa fase processual cognitiva complementar, e que está claro o quanto é beato, ou seja, o quanto é devido. Já se sabe que é devido, já se sabe quem deve e para quem se deve, mas não se sabe o quanto se deve. Vou pegar um exemplo para vocês. Um acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, a vítima do acidente tem gastos com hospital, com médico, com fisioterapia, com tudo isso. Então, isso são danos materiais, né? Durante o processo de conhecimento, o juiz sentencia, reconhecendo que o condutor do veículo automotor
de fato foi o responsável por causar aquele acidente, já fixa lá os danos morais, e reconhece a necessidade da reparação integral envolvendo os danos materiais. Mas ele não precisa, na sentença, o quanto é devido. Por quê? Porque vai precisar de uma fase de liquidação. Então, se ele reconhece na sentença que existe um dever de indenizar, que ele identifica quem são os sujeitos, quem é o sujeito credor, quem é o sujeito devedor, e definir até qual é a obrigação, mas não definir o quanto é devido, essa sentença se transforma numa sentença ilíquida, que precisa passar, antes de ser cumprida, por essa fase de liquidação, que é uma fase, então, processual cognitiva. Vejam, dentro da liquidação, a gente percebe, então, que o quê? Ela se situa entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença, mas ainda é fase de conhecimento complementar, certo? Veja, na liquidação de sentença, não se pode alterar substancialmente aquilo que foi decidido na fase de conhecimento inicial. Eu acabei de mostrar para vocês um exemplo. Poderia, na fase de liquidação de sentença, entender que o condutor não foi responsável pelo acidente? Não, isso não. A fase cognitiva da liquidação de sentença, ela é exatamente o respeito à coisa julgada é um direito fundamental e ele deve ser observado na liquidação de sentença, nesses liames. Mas é possível a possibilidade de modificação de astrantes, a gente vai ver isso daqui a pouco. Certo. Então, se situa entre as duas fases. Vejam, o 509, ele fala o seguinte. O 509 é que inaugura a parte a respeito de liquidação de sentença. Ele dispõe. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Olha que coisa interessante. O devedor pode requerer a liquidação de sentença, né? Você vendo isso em questão objetiva, você pode às vezes se assustar. Nossa, mas o devedor pode realizar o cumprimento de sentença? Pode, processo cooperativo, ele também quer se ver livre daquela obrigação, ele quer ver a obrigação realizada. Então, o devedor também pode disparar ou dar início à liquidação de sentença. Tanto o credor quanto o devedor. O Marco não vai admitir que você para se atentar que o devedor também pode promover a liquidação de sentença. Por mais que se fale em sentença, liquidação de sentença, para cumprimento de sentença, enfim, a decisão parcial de mérito, artigo 356, parágrafo 1º do CPC, ela também pode ser ilíquida. E se ela for ilíquida, ela também pode se submeter ao procedimento de liquidação de sentença. Tá? Então, por mais que se fale sentença, se atentem para a decisão parcial de mérito. A decisão parcial de mérito, ela também pode ser liquidada. E, agora respondendo a pergunta que a Juliana fez. O extrajudicial sempre será líquido. O extrajudicial sempre vai estar muito claro qual vai ser a obrigação que tem que ser cumprida no título executivo extrajudicial. Todavia, aquela obrigação ela pode restar frustrada e ter que ser resolvida por perdas e danos. E elas podem ter que se converter na obrigação específica pecuniária. Vamos supor que existe um título executivo extrajudicial para a entrega de um bolo de casamento, certo? É um contrato que foi dado dessa força executiva, enfim. Só que, ou então um cheque, uma nota promissória, não, mas já é obrigação de pagar. É interessante quando é obrigação de fazer. Então, vai acabar se convertendo, se restar totalmente impossível de adimplir aquela obrigação tal como ela está, ela vai se converter em uma execução de título executivo extrajudicial para uma obrigação específica de pagar a quantia certa. E aí, quando se converter, é que se liquida, que vai passar pelo processo de liquidação de sentença. Então, se liquida só nessa fase de conversão. Para a execução do título executivo extrajudicial, tal como ele está, a liquidação de sentença, não. Não há liquidação de sentença. Não se liquida título executivo extrajudicial. O que é possível é a conversão desse título executivo extrajudicial em obrigação específica de pagar.
E aí, havendo essa conversão, caso de perdas e danos. Exatamente. É quando há essa conversão em perdas e danos. Todas essas hipóteses, 809, parágrafo 1º, 816, 821, parágrafo único, 823, parágrafo único, todos eles vão tratar dessas hipóteses. De hipóteses em que havia uma execução de título extrajudicial, de obrigação de fazer, de não fazer, enfim. E ela foi convertida em perdas e danos. Aí, nesse caso, pode passar por um processo de liquidação. Beleza? Pronto. É sutil, mas é isso que nós temos. Ainda sobre liquidação de sentença, turma, o artigo 509 fala o seguinte: ele vai trazer as espécies de liquidação de sentença, as modalidades. Existe a liquidação de sentença por arbitramento e a liquidação de sentença por procedimento comum. Não tem confusão nisso, é fácil. Vamos entender aqui para a gente sanar de vez qualquer dúvida que existe a respeito disso. Nossa, liquidação de sentença por arbitramento, procedimento comum, o que é isso? Calma. Vejam. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia líquida, proceder-se à liquidação, requerimento do credor e devedor. 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A liquidação por arbitramento nada mais é de uma liquidação que necessita da produção de uma prova pericial. Havendo a necessidade de produção de prova pericial, de um documento, da realização de uma perícia, vai ser uma liquidação de sentença por arbitramento. E aí, isso depende de quê? Não, depende se o juiz determina, entende que basta isso para resolver, que as partes tenham convencionado, ou, pela natureza do objeto da liquidação, tem que ser feito assim, tem que ser realizada unicamente essa perícia. Ponto. O procedimento comum, ou antiga liquidação por artigo, CPC de 73, é quando há essa necessidade de alegar e provar fato novo. É basicamente uma fase cognitiva um tanto mais ampla. Mas lembra, liquidação de sentença ainda é fase cognitiva. É por isso que se pode alegar e provar fato novo ainda. É justamente por isso que liquidação de sentença não é fase executiva, sabe? Porque, por exemplo, a do procedimento comum pode-se alegar e provar esses fatos novos. Ela decorre, em regra, dos pedidos genéricos. Aqueles pedidos que envolvem uma universalidade de direito, universalidade de bens que, enfim, você não pode individualizar desde já, ou algo que você não pode especificar, ou algo que depende do comportamento do próprio réu para você se quantificar aquele dano. Então, 324, parágrafo 1º, eu trago as hipóteses de pedido genérico só para a gente lembrar. O procedimento de um e da outra vai ser um tanto diferente, porque na liquidação por arbitramento, intima-se as partes a respeito da produção de prova pericial, e aí vai obedecer toda aquela normativa da produção de prova pericial, a possibilidade de indicar assistente técnico, nomeação do perito, suspeição, impedimento do perito, enfim. Então, no arbitramento, há apenas essa intimação e depois realiza-se essa perícia para que haja decisão final, liquidando a sentença, para iniciar a fase de cumprimento de sentença, mas a do procedimento comum, vejam só, não tem que alegar e provar fato novo, o exequente dá início à fase de liquidação de sentença e, pasmem, o devedor ele é citado no prazo de 15 dias para contestar essa liquidação. E aí se inicia essa produção de provas sempre observando todo o contraditório. A liquidação de sentença por arbitramento pode ser, Ju, uma perícia contábil, pode ser perícia contábil, pode ser, por exemplo, também um imóvel, uma casa, avaliar qual é o valor daquele imóvel. Foi reconhecido que, vamos lá, ajustou-se uma reintegração de posse e durante
E durante a possessória foram causados diversos danos por aquele que tinha invadido e reconheceu que ele tinha que sair, tinha que devolver. Mas, assim, não tem que provar e alegar muito fato novo. É algo que realmente só um perito pode analisar. Basta esse laudo pericial, feita pela sentença, que bastava essa perícia. Então, assim, pode ser uma perícia contábil? Sim, pode ser perícia, até perícia física também. Uma lesão, foi constatado um grau de incapacidade laborativo, enfim, um dano que possa ser quantificado por perícia, qualquer que seja a perícia, qualquer uma, que não vai precisar alegar e provar fato novo. Vejam só, essa jurisprudência ajuda. Na liquidação por arbitramento, necessariamente, obrigatoriamente, vai haver uma perícia. Na liquidação por artigos, pode ser que haja ou não uma perícia. Vai depender de quê? Vai depender se essa prova será ou não necessária para provar o fato novo. Entenda, na liquidação por arbitramento, quando a gente fala de perícia, é uma perícia que é necessária de forma obrigatória para a quantificação do quanto é devido. Isso aquela perícia resolve. Já na liquidação por artigos, não, que é a liquidação pelo procedimento comum. Vai ser alegado um fato novo e pode ser que precise de uma perícia em relação a esse fato novo. A principal justiça entre um e outro, portanto, é o fato novo. A questão jurisprudencial aqui, desse repetido 2014, é saber quem é que deve arcar com os custos dessa perícia, seja na liquidação por arbitramento, seja na liquidação pelo procedimento comum. Qual foi a conclusão da jurisprudência? E muito justa. É que é sempre o devedor que deve arcar com essa perícia. Por quê? Porque a gente está numa fase cognitiva, lembra? Complementar. Já se sabe quem deve e a quem é devido. Então, já se tem muito nisto os polos credor e devedor. Seria muito injusto se o credor ainda tivesse que antecipar, que pagar os honorários periciais daquilo que ele já tem direito de receber, já sabe que é ele. Então, vejam só, se a perícia é obrigatória para se determinar o quanto de beato, e se já houve trânsito em julgado onde se concluiu que o devedor é o culpado, não seria justo que o credor tivesse mais essa despesa. Então, será sempre o devedor a quem é incumbido a antecipação dos honorários periciais. Tranquilo? Entendido até aqui? A gente entendeu que arbitramento, obrigatoriamente uma perícia. Artigo, procedimento comum, fato novo, e pode também haver uma perícia, mas em relação a esse fato novo. Ainda em liquidação, e é por isso que a liquidação é bem grandinha, mas é muito, muito, muito importante. Existem alguns modelos processuais de liquidação. Quem dá esses modelos, ou quem desenha esses modelos é o professor Didier. A gente viu que a liquidação é uma fase de conhecimento, mas ela pode passar, ela pode ter algumas características distintas. Ela pode realmente ser somente uma fase, teve a fase cognitiva inicial, aí vai ter a fase cognitiva de liquidação e depois a fase de cumprimento de sentença. Esse exemplo de fase, esse exemplo que eu dei do acidente de trânsito. Teve a fase cognitiva inicial, que se definiu quem era o responsável pelo acidente. Na fase cognitiva de liquidação, liquida-se os danos que ocorreram. E na fase de cumprimento de sentença, passa-se apenas pela. Já passa a fase de cumprimento de sentença, que é o que a gente vai estudar hoje, né? A execução em si. A liquidação de sentença também pode advir como um processo relativamente autônomo, se não tiver havido uma fase cognitiva anterior. Isso vai se dar essencialmente na liquidação da sentença penal condenatória, na liquidação da sentença arbitral, na liquidação da sentença estrangeira e nas liquidações das sentenças de processo coletivo. São justamente nessas hipóteses em que há citação. Lembra que eu falei para vocês que não há intimação, mas sim vai haver citação? São essas hipóteses. Então, mas veja, a sentença penal condenatória, arbitral e estrangeira, processo coletivo, eles estão em fase de liquidação.
Essa é uma característica muito interessante, porque algumas pessoas, ainda mais dentro do processo coletivo, quando estão estudando execução, não entendem porque que a sentença do processo coletivo, quando vai ser executada individualmente, ela passa como se fosse por uma nova fase de conhecimento. É porque a fase de liquidação é uma fase de conhecimento, é uma fase cognitiva complementar, né? Acho que agora fica bem mais claro a razão de ser, o motivo de se entender por que essa liquidação, enfim, em que se consubstancia essa liquidação. A liquidação nada mais é do que isso, definição do corpo do beato. Ou essa liquidação pode ocorrer de forma incidental, né? Na conversão da obrigação de fazer, não fazer, em obrigação pecuniária. Aquele exemplo que eu dei para vocês, em que a gente tem um título executivo extrajudicial, que consubstancia uma obrigação dessas, de fazer, não fazer, mas vai ter que ser resolvida por perdas e danos. É a obrigação de pagar quantia certa. Aí precisa passar por uma fase de liquidação também. Beleza, mas lembre, tudo isso é conhecimento. No 512, nós temos a possibilidade de ser realizada a liquidação provisória, tá? A liquidação pode ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo a liquidante, instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, a liquidação de sentença, ela ela pode ocorrer também de forma provisória. Esse recurso tem que ser um recurso não dotado de efeito suspensivo. Lembra disso? O recurso sempre vai ter efeito devolutivo, né? Mas independente do recurso que não tem efeito suspensivo, essa liquidação provisória pode ocorrer. Ela sempre ocorre no juízo de origem, tá, turma? O juiz de origem, o juiz de primeiro grau, é que vai realizar essa liquidação, vai se realizando por conta e risco. O conta e risco, assim, na liquidação de sentença, por ser uma fase de conhecimento, nem tem prejuízos a serem suportados pelo executado. Basicamente, não existe prejuízo a ser suportado pelo executado, né? Mas se houver, lembra que a responsabilidade é sempre objetiva no cumprimento provisório. A gente vai estudar cumprimento provisório hoje. Não, a gente vai estudar no cumprimento provisório hoje, Juliana, que não existe caução, essa fase, porque é uma fase de conhecimento. Liquidação, só para liquidar, só para dizer o quanto é devido, existe caução? Não, não existe caução. Caução vai ser exigida no cumprimento provisório se você for realizar algum ato que realmente interfira no patrimônio do devedor. Entendeu? Eu estou realmente no cumprimento provisório, já estou expropriando bem para mim, já estou fazendo o levantamento de um dinheiro. Aí precisa de caução, porque ainda é um cumprimento provisório. Mas na liquidação, que é fase cognitiva, não precisa de caução, porque não há esse perigo de dano, tá? Um dano tão grande assim. Ainda sobre liquidação, sistemática recursal. Turma, é muito, 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 muito controvertida a sistemática recursal de liquidação de sentença, sabe? Eu estou trazendo para vocês aquilo que eu julgo ser o mais técnico, e vocês vão ver que é o mais lógico realmente, mas assim, tem que ter muito cuidado. As questões, elas precisariam desenhar bem para exigir de você algo tão específico, sabe? Mas, assim, é porque, em regra, se entende que a liquidação de sentença, ela vai ser feita sempre por uma decisão interlocutória, e a decisão interlocutória, ela pode ser agravável, porque a gente entendeu que a gente sabe que toda agravo de instrumento, até porque essa decisão final, ela já dá início também ao procedimento de execução, ao processo de execução. Então, ela já dá início ao cumprimento de sentença, né, que é a fase executiva, para ele inaugurar o cumprimento de sentença, o que foi que a gente deu na aula de recurso? Que toda decisão no cumprimento de sentença é o que? Agravável. Lembra? Recorrível de forma imediata. Então, tem-se muito essa definição, essa tentativa de desenho que as decisões de liquidação sempre são por decisão interlocutória,
Mas existe alguns doutrinadores mais técnicos que dividem assim. A liquidação por arbitramento, de fato, ocorre com a decisão interlocutória. Realiza-se a prova pericial, dessa prova pericial, do que foi constatado na prova pericial, o magistrado profere a decisão e dessa decisão, que vai iniciar a fase de cumprimento de sentença, ela pode ser agravada. Alguns defendem que na liquidação por artigos não tem que alegar fato novo, não tem citação, não tem basicamente como se fosse um novo processo de conhecimento nessa parte de liquidação por artigos. Então, que a liquidação por procedimento comum, ela finalizaria-se com uma sentença e não como era decisão interlocutória. E aí ela seria apelável, porque contra a sentença cabe apelação, tá? Isso é a forma mais técnica. Se estiver falando sempre assim, de decisão interlocutória e agravo, o que importa é você saber. Se for se for decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, né? A liquidação, por isso que muita gente, boa parte dos doutrinadores, enfim, defende muito que realmente é decisão interlocutória, porque na liquidação vai sempre se iniciar, depois da liquidação, a fase de cumprimento. Concorda? Liquida-se para começar o cumprimento. Então, se essa liquidação para começar o cumprimento, não está se encerrando o processo ali. Essas são mudanças de fase, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Uma dúvida é se pode haver revelia. Na liquidação por arbitramento, não tem que se falar de revelia. Por quê? Porque já houve todo esse processo de conhecimento necessariamente anterior, se concluiu pela necessidade dessa prova pericial, é apenas um incidente enquanto se realiza a prova pericial. Na liquidação por artigos, que precisa alegar fato novo, lembra? O devedor executado ele é citado para contestar. E se ele não aparecer? Então, sim, é possível revelia na liquidação por artigos. É possível, mas só registrar que se trata de uma presunção relativa. Então, pode ser determinada a produção de outras provas, os efeitos materiais da revelia podem ser eventualmente afastados. Mas é possível se reconhecer revelia na liquidação por artigos, porque lembra, liquidação por artigo, procedimento comum, a citação. Se há citação, tem que haver contestação, vai haver contestação e vai haver. Pode haver, portanto, revelia. Porque revelia é justamente isso, né? Revelia é a ausência de contestação. Se ele é citado para contestar e não contesta, a revelia. Né? Na liquidação por arbitramento, a citação? Não, a gente conversou que é o quê? Intimação. E se é apenas intimado, tem que falar de revelia, apenas a produção de prova pericial. Por fim, para fechar a liquidação de sentença, questiono. A liquidação de sentença pode redundar em zero? Assim, e pode liquidar e concluir que é zero o valor devido ao exequente? Questão boa, né? Na liquidação para arbitramento, que vai exigir apenas a produção de uma prova pericial, se conclui que não tem como ela produzir redundar em zero. Assim, se foi reconhecido um dano, se foi reconhecida uma responsabilidade, e o perito ele tem apenas que dimensionar esse dano, dimensionar esse fato, não tem como o perito, se já foi reconhecido que houve, que houve esse dano, que houve esse descumprimento, um descumprimento contratual, enfim, um descumprimento de uma obrigação, que vai ser alvo de perícia, não tem como o perito concluir que não houve, porque se ele falar que foi zero, ele estava concluindo o quê? Que não houve. E ele não pode, né? Não tem como isso acontecer. Na liquidação por artigos, o procedimento comum é possível. É estranho, mas é possível. Vejam só, esse exemplo que eu dei do acidente de trânsito. Já pensou se todo o tratamento de saúde da parte, né, são danos materiais, e aí o que estava precisando ser liquidado era só o que ele gastou de hospital, fisioterapia, enfim, tudo isso. E se ele tivesse sido atendido completamente pelo SUS, em hospitais públicos? Ia liquidar, mas ia dar zero. Por quê? Porque não ia concluir que não tem que pagar nada, já que ele também não desembolsou nada. Entendeu? Então, na liquidação por arbitramento, não é possível redundar em zero, a liquidação por artigos
é possível arredondar em zero. Fechamos liquidação de sentença. A gente conseguiu liquidar, agora a gente já está com um título executivo judicial, e além de ele ser um título executivo judicial, ele é um título executivo judicial líquido. A gente já sabe o quanto é devido. Um minutinho. Vamos agora, turma, começar essa análise de cumprimento de sentença analisando quais são os títulos executivos judiciais, tá? Vamos ver. Artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Vejam, todas as espécies de obrigação estão englobadas aqui. Então, é uma decisão do processo civil que reconhece qualquer uma dessas coisas, procedimento oriundas de um processo de conhecimento, é um título executivo judicial. A sentença olha que interessante, ele falou decisão proferida. Ele está falando de sentença? Não. Por quê? Porque existe a possibilidade de decisão interlocutória de mérito, como a gente já conversou na aula de hoje. Então, é decisão, não necessariamente sentença. Mas, em regra, sentenças, decisões interlocutórias de mérito. A decisão homologatória de autocomposição judicial, na 2, e a 3, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então, houve uma autocomposição, mas essa autocomposição foi homologada no juiz. Se ela foi homologada por juiz, ela é título executivo judicial, né? Se ela foi homologada pelo Poder Judiciário, ela passa a ser uma decisão, um título executivo judicial. O interessante da decisão homologatória de autocomposição judicial é que ela pode envolver partes que não faziam parte do processo e até dispor sobre matéria também que não dizia respeito ao processo. Eventualmente, nessa autocomposição, estão fazendo autocomposição sobre a venda de uma casa. A casa que era objeto da lide. E eles vão fazer autocomposição sobre essa casa, mas aí eles podem englobar um terceiro, que não era nem autor nem réu, e além da casa, pode dispor sobre o terreno dos fundos também. Ian, vai haver essa ampliação, pode haver essa ampliação subjetiva e objetiva na autocomposição? Pode, nenhum problema. A autocomposição, a decisão homologatória, se é para homologar a vontade das partes, ela não está sujeita ao princípio da adstrição, ao princípio da congruência, tá? Então, ficar atento a isso. A decisão homologatória de autocomposição, ela não se submete, não observa o princípio da adstrição ou congruência. No 4, nós temos o formal e a certidão de partilha relativa ao inventariante, aos herdeiros, aos sucessores a título universal singular, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos e honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. É legal esse crédito auxiliar de justiça, como título executivo judicial, enfim. Certo. E aí, no 6 ao 9, nós temos aquelas hipóteses em que exige a citação. A sentença penal condenatória, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão da Z4, a carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu quero chamar a atenção para vocês, só para vocês lembrarem, sentença arbitral, árbitro não possui o poder de executar suas próprias decisões, então a sentença arbitral constitui esse título executivo judicial, né? Apesar da controvérsia se a arbitragem é ou não jurisdição, não caia naquele pega de concluir que sentença arbitral se configura título executivo extrajudicial. Não é extrajudicial. Sentença arbitral é título executivo judicial. Vocês estão vendo aí.
Sobre a sentença penal condenatória transitada em julgado, nós temos algumas peculiaridades, algumas coisas importantes de lembrar. Lembre que a sentença penal, por si só, ela já tem esse efeito penal secundário de gerar responsabilidade civil. Então, assim, a sentença penal por si só, ainda que não conste uma parte expressa, um capítulo, um dispositivo expresso lá, falando que condena o réu a pagar a vítima, a indenizar, ela por si só já é um título executivo judicial. E ela pode ser trazida para cumprimento de sentença, que precisa, claro, antes passar por uma liquidação. E a sentença penal condenatória, vocês que são melhores processo penal do que eu, tenho certeza, ela vai dizer que ela vai prever a possibilidade já de uma prévia quantificação de danos. O juízo penal podem. Mal, questão de partilha. Ah, falou em relação a terceiros, né, André? Legal, o André está falando que o inciso 4 falou que o formal e a certidão de partilha caiu em relação a terceiro no TJ Minas. Então, aí ele seria errado, porque não é, em relação a terceiros, não é. Se essa aula tivesse sido antes do TJ Minas, não teria errado. Mas, enfim, acontece, André. Sim, na sentença penal condenatória pode ser fixado o valor mínimo de indenização. Lembra disso, né? Fixado o valor mínimo de indenização, pode ser essa parte diretamente executada no cumprimento de sentença e o valor e a diferença passar pela liquidação de sentença. Tá bom? Beleza. Certo. Acho que era isso que eu queria comentar com vocês sobre esses títulos executivos judiciais. Qual é a competência, Ian? Qual é a competência para a realização do cumprimento de sentença? Onde é que deve ser realizado o cumprimento de sentença? Turma, o 516, vejam, essa regra de competência, enfim, vale para todo o cumprimento de sentença, né? Ele vai. Pode haver cumprimento de sentença diretamente no tribunal, se tratar de causa de competência originária dele. Vai ser o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, se a gente vai falando de um processo civil anterior, né, que gerou essa decisão de conhecimento, que vai ser executada, ou o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Essa parte final, acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, está sem efeito. Vocês podem até riscar, assim, está sem efeito por quê? Porque no 515, vejam que o inciso 10 foi vetado, e ele tratava justamente das decisões do Tribunal Marítimo. Então, a decisão do Tribunal Marítimo não é título executivo judicial, porque foi vetado. E vocês lembram que precisa de lei para criar título executivo judicial? Então, como na lei foi vetada a decisão do Tribunal Marítimo, ficou sem sentido essa previsão final aí do acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Se cair na letra da lei, tal como está a letra da lei, você marcar certo, que está vigente. Mas eu estou mostrando que o acordo do Tribunal Marítimo ele não é mais um título executivo extrajudicial, em razão daquele veto. Tá. Então, estou entendendo, Ian. Ele pode ser tanto no tribunal, quanto for competência originária, quanto no juízo que decidiu a causa, quanto no juízo civil competente, não é isso? É isso. Eu só quero que vocês observem que o tribunal tem que ser da competência originária. Se se tratar de competência recursal, não, é o juízo que decidiu a causa. Então vamos lá. Interior do Piauí, Picos, teve uma causa que tramitou lá, causa civil, subiu em grau de apelação para Teresina, Tribunal de Justiça do Piauí, e essa apelação foi decidida, só que ainda houve até recurso especial para o STJ. Tá, acabou o processo de recurso especial. O último tribunal a apreciar a causa foi o STJ. É no STJ que vai cumprimento de sentença? Não.
É no Tribunal de Justiça do Piauí que decidiu a apelação? Também não. Quem foi que decidiu a causa realmente? O juiz. O juiz de primeiro grau, o juiz lá de Picos, é que vai decidir essa questão, é que vai realizar o cumprimento de sentença. É devolvido para esse juiz de primeiro grau. O tribunal é quando ele, de forma originária, conhece daquela causa, um mandato de segurança de competência originária do tribunal, por conta da autoridade coatora. Aí tramita diretamente no tribunal, já se iniciou no tribunal, então vai ser feito na. Se tramitou diretamente no tribunal, é o próprio tribunal que vai executar. Só tome cuidado, turma, com uma coisa. O STJ, ele homologa a sentença estrangeira para ser cumprida, não é? Mas só que o STJ não cumpre a sentença estrangeira. Artigo 109x, 109.10 da Constituição. Vai ser o juízo federal de primeiro grau que dá esse cumprimento à sentença estrangeira. Então, sentença estrangeira, mesmo que seja executada originariamente executada não, seja homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é no Superior Tribunal de Justiça que ocorre o seu cumprimento. Beleza? Vamos agora falar sobre o parágrafo único do 516. No parágrafo único é dito que, nas hipóteses 2 e 3, ou seja, hipótese tribunal pode, não. Se se tratar de tribunal, não há como se valer dessa prerrogativa do parágrafo único, certo? O exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Turma, algumas observações. O fenômeno que nós temos aqui no 516, parágrafo único, o, o, o que o fenômeno está apontado aqui se chama de fórum concorrente, são fórum concorrente ou fórum shopping, tá? A gente está tratando aqui de competência concorrente. Todos esses juízos, eles são igualmente competentes para realizar esse processo de execução, de cumprimento de sentença. Uma questão interessante. Ian, essa hipótese também, além desse fórum shopping, desse fórum concorrente, é uma hipótese de convenção processual? Não. O 516, parágrafo único, não é uma convenção processual. Uma convenção exige o quê, turma? Exige acordo entre as partes, não é? Aqui no parágrafo único do 516, está falando que o executado tem que anuir? Não. É uma opção de quem? Do exequente. O exequente poderá optar, e essa opção é livre. E a jurisprudência foi questionada sobre um ponto interessante, mas o cumprimento de sentença já tem que se originar onde ele deseja, assim, o exequente pode optar em que momento? Só no início do cumprimento ou ele pode executar ele pode escolher em outro momento? Vejam só. O propósito recursal é dizer, nos termos do 516, parágrafo único, é possível a remessa dos autos ao foro do domicílio do executado após o início do cumprimento de sentença. Prossegue. Em regra, o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Contudo, tem essa exceção que a gente mostrou do parágrafo único. Como essa opção, item 6, é uma prerrogativa do credor, ao juiz não será lícito indeferir o pedido se este vier acompanhado da prova de que o domicílio do executado, o lugar dos bens ou lugar do cumprimento da obrigação é em foro diverso de onde decidida a causa originária. É até vantajoso para o credor fazer isso assim. O credor não tem nem intenção em ludibriar o poder judiciário. Por quê? Porque se ele levar para um lugar que a execução possa restar frustrada, só quem vai perder é quem?
é ele, né? Mas assim, ele alega e tem que fazer prova. O credor alegou, fez prova, o juiz não pode. Ah, não, eu quero ficar com esse processo. Até estranho isso, né? Juiz querendo ficar com processo. Mas, enfim, ele simplesmente faz a remessa. Vejam só o 7. Com efeito, a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito, se antes de iniciar a execução ou se ele pode ocorrer de forma incidental ao seu processamento. Certo é que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, viabilizar, né, a satisfação do crédito, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento do cumprimento de sentença no foro de opção da sequente, ainda que o mesmo já tenha se iniciado. Ou seja, turma, 516, parágrafo único, você pode escrever aí a qualquer tempo. A qualquer tempo. Você pode escrever a qualquer tempo, porque não precisa, portanto, ser no início, no limiar do procedimento de execução, do processo de cumprimento de sentença. Ele pode ser depois de iniciado, tá bom? Entendemos competência? Tranquilo aqui? Beleza. Oi, Ju, pode falar. Ian, eu só não consegui vislumbrar muito bem o que é esse juízo civil competente. Porque, para mim, qual é a diferença do inciso 2 para o 3? Eu não consegui pescar isso. Tá, bora lá. Veja só. Vai ser a espécie do título executivo judicial, certo? No 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a gente já tem aquele juiz que conduziu, é um juízo civil que conduziu o processo de conhecimento e ele mesmo vai ser responsável pela fase do processo de cumprimento de sentença, pela fase de cumprimento de sentença. O juízo civil competente é porque a sentença penal condenatória advém de quem? Vem de um juízo civil? Não, vem do juízo penal. Se ela está vindo do juízo penal, o juízo penal pode realizar os atos de liquidação de sentença, de cumprimento de execução civil? Não, não pode. Então vai ter que ser aquele juízo civil competente. Quem vai ser? Depende. Depende de quê? Domicílio do Distribuição, né? executado. Hã? Depende da distribuição, né, do processo depois, então. Não, mas a escolha da distribuição compete a quê? Olha o parágrafo único. Depende do parágrafo único. Hum, O exequente ele vai poder optar, ele vai escolher o juízo civil competente, sentença penal condenatória. Está com a sentença penal condenatória exequente. Aí ele vai escolher, tá, onde é que o réu está morando? Pode ser que esteja morando na prisão, né? Então, onde é que ele está? Ele está ali, então, ele escolhe o domicílio do executado. Ah, não, o executado tem bem sujeito à execução em outra cidade. Vai lá e propõe lá. Ou então, onde deve ser executado a obrigação de fazer ou não fazer. O juízo civil competente, Juliana, é quando não existiu previamente um juízo civil que teve contato com aquela matéria, com a produção daquele título executivo judicial, que são esses casos de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, tá? São essas entendi. hipóteses. Obrigada. E são essas hipóteses que precisam passar pelo quê? Por liquidação de sentença. Lembra disso também, né? Em que é a citação. Beleza? Certo. Lembrem, assim, a vara da Fazenda Pública é uma vara civil, tá? Então, a vara da Fazenda Pública realiza, sim, cumprimento de sentença. Realmente só não é cível as varas penais, as varas que de fato envolvem com matéria penal. Aí elas não são cíveis. Mas se falasse é, de uma vara da Fazenda Pública, é uma vara cível, então se ela decidir em primeiro grau aquele processo, ela também vai realizar aquele cumprimento de sentença. Beleza. Turma, vamos falar de meios executivos. Isso que a gente está falando de meios executivos agora vale tanto para o cumprimento de sentença quanto para o processo de execução, vale para execuções de maneira geral, tá?
existem dois meios executivos, dois principais meios executivos. Existe o meio de subrogação e os meios de coerção. Meio de subrogação e meio de coerção. No meio de subrogação, há uma subrogar, né? Há uma substituição. Há uma substituição da vontade do devedor pela vontade do direito. Na subrogação, opera-se de fato o caráter substitutivo da jurisdição. O que é esse caráter substitutivo? É quando a jurisdição, quando o Poder Judiciário substitui a vontade do devedor pela vontade da lei, pela vontade do direito. Na subrogação, então, nós temos um terceiro cumprindo diretamente a obrigação. Devedor, pague. O Poder Judiciário manda. Não, não pago, não vou pagar, não quero. Ah, não quer? Então vou penhorar seu carro, vou penhorar, vou começar a penhorar seus bens. Ah, tá penhorando seus bens, é o oficial de justiça que está indo penhorar, né? É um terceiro oficial de justiça está cumprindo a obrigação, porque está penhorando em nome do Poder Judiciário. Então, a obrigação na subrogação é cumprida por um terceiro, por ordem do Poder Judiciário. É o que se chama de execução direta. O desconto em folha de pagamento também é forma de subrogação. Está devendo pensão alimentícia? Manda para o empregador. Empregador, desconte do salário, 30% do salário do fulaninho que ele está devendo pensão. E já repassa diretamente para o filho dele, que é enfim, o beneficiário dos alimentos. Ah, é assim? É assim. Então, veja, um terceiro, o empregador, está cumprindo a obrigação de pagar alimentos que era do devedor. Por ordem de quem? Por ordem do Poder Judiciário. Tá? Então, nas hipóteses de subrogação, e a gente vai estudar melhor essas hipóteses na aula de processo de execução, a gente vai entender cada uma delas mais detalhadas, mas elas valem tanto para o cumprimento de sentença quanto para o processo de execução, tá? A gente tem uma execução direta. Já os meios coercitivos, eles são apenas uma pressão psicológica para estimular a vontade do devedor para cumprir a obrigação. Nesses casos, pode-se dizer que há uma execução indireta. Por quê? Porque não há, necessariamente, não se cumpre a obrigação apenas com meio de coerção. É apenas para induzir ou estimular que a vontade do devedor seja cumprir a obrigação. Fulano, devolva o carro que está, entregue o carro que está sob sua posse, sob pena de pagar uma multa diária de R$ 5.000. Ah, não quero pagar, não quer pagar, vou aumentar essa multa, vai para R$ 10.000 diário agora. Então, assim, as trentes, ou a multa combinatória é para combinar uma obrigação de fazer. Nós vamos falar principalmente a prisão civil, no caso de alimentos. A prisão civil só em relação a débitos alimentares. Nós não vamos na aula de hoje também. É cumprimento de sentença, mas vai ser na próxima aula. Mas a prisão civil, o fato de se prender o devedor de alimentos de 1 a 3 meses está adimplindo os alimentos? Não, ele não deixa de ser devedor dos alimentos. A prisão civil é só para estimular o cumprimento da obrigação, que no caso é prestar alimentos. Na aula de hoje, nós vamos detalhar agora, a partir de agora, as astrentes ou multa combinatória. Há muitas questões sobre astrentes e multa combinatória. E vamos detalhar também meios coercitivos ou meios executivos atípicos, tá? Vai ser o nosso foco a partir de agora. As astrentes ou multa combinatória estão lá no 537. O curioso é que, vejam só, a multa independe de requerimento da parte. Aí ainda a multa pode ser aplicada de ofício. É isso que a gente está lendo. Independe de requerimento da parte. Entendeu? A multa combinatória astrentes independe de requerimento da parte. E pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução.
Quando fala fase de execução, está falando da fase de cumprimento de sentença, está falando de execução de título extrajudicial também. Qualquer fase de execução, tá? Então, a qualquer momento, a multa pode ser implementada. A requerimento da parte ou não, ou de ofício pelo juízo. Desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Então, o magistrado tem que dizer quantos dias são para cumprir aquela obrigação e, a partir daquele dia, a multa que vai incidir. Havia uma discussão boba para mim, a meu ver, mas enfim, sobre a possibilidade de impor multa se a própria obrigação já foi de pagar quantia, sabe? Por exemplo, na prestação de alimentos, é cabível a imposição de multa numa obrigação de prestar, de pagar alimentos, já é uma obrigação de pagar. A pessoa, assim, pode ser um tanto inefetiva, né? Se a pessoa não está pagando nem aquilo, vai pagar também a multa, né? Fica essa controvérsia, mas assim, vejam que no 537 caput, ele não limita a espécie de obrigação. Não está falando que essa é uma obrigação de fazer ou não fazer, de entregar coisa. Não, é em qualquer obrigação, não se delimita isso. Então, inclusive na obrigação de pagar quantia, é possível a imposição de multa e combinatória, a imposição de astrentes. Ok? Certo. O parágrafo primeiro ele diz assim: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial, superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Gente, multa vincenda. Multa vincenda é a multa a vencer. É a multa que não venceu ainda. Pela literalidade do CPC, artigo 537, parágrafo 1º, apenas a multa vincenda, apenas a multa a vencer é que pode ser modificada pelo magistrado, ou até mesmo excluída. A multa a vencer. É como se a multa já vencida já estivesse acobertada pelo manto da imutabilidade. É isso que se depreende do que 537, parágrafo 1º. Mas não é isso que diz a jurisprudência. Não é isso que diz a jurisprudência. Tá? A gente vai já ver o julgado. Só vou terminar bem aqui, a gente passa para o julgado que fala sobre isso. No parágrafo 2º, o valor da multa é devido ao exequente, certo? Porque é ele que está sofrendo com a não obrigação, o não cumprimento dessa obrigação. E a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo e permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Tá? Então, parágrafo 3º, é possível sim haver o cumprimento provisório dessa decisão que fixa a multa, mas levantar o valor relativo à multa só depois do trânsito em julgado da decisão favorável. Certo? Parágrafo 3º. Vamos ver essa questão da modificação da multa. Olha a jurisprudência. Chegou na Corte Especial do STJ. O valor das astrentes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sobre a cláusula rebus in stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. De acordo com essa cláusula, as coisas são da forma como estão naquele momento. Então, não preclui. Então, a qualquer tempo, a qualquer momento, pode ser revista a decisão a respeito de astrentes, porque ela não foi uma coisa julgada e nem preclui. A ideia, a grande noção que nós temos que ter no processo de execução, cumprimento de sentença, é desmistificar assim, o caráter de vingança. Execução, cumprimento de sentença não é vingança, nem é sanção. Não é vingança nem sanção. Os meios coercitivos, eles não são para vingar o exequente, porque não. Ele também não é para sancionar. Qual o grande objetivo? É satisfazer, realizar a obrigação. Então, se tornar realmente totalmente desproporcional, é cabível essa modificação. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devido à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto. Tá bom? Jurisprudência recente. Sim, sim. A gente tem que estar atualizado, né, André? Jurisprudência recente, até já elaborei questão até discursiva sobre essa questão. Maravilha. Ainda sobre as trends, é importante essa súmula 410 do STJ, tá? A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Havia alguma divergência sobre se essa súmula continuava ou não com a redação válida, mas o STJ já pacificou, julgado em 2019, de forma pacífica, que o teor da súmula 410 permanece rígido depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil. Então, para a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Aqui está falando dessa multa combinatória. Tá bom, turma? Não está falando da multa de 10% que a gente vai já ver no cumprimento de execução, no cumprimento de sentença. Não confundam. Não confundam as duas coisas. Aqui é essa multa combinatória. Foi fixada a multa combinatória na obrigação de fazer em tutela provisória. O juiz decidiu que algo deve ser realizado num prazo de 10 dias, sob pena de multa de tantos reais. Tem que ter a execução pessoal do devedor para haver essa combinação de multa, tá? Mas isso não está falando dessa multa do cumprimento de sentença que a gente vai estudar daqui a pouco, a multa de 10%. Fechamos as trends, multa combinatória. Alguma dúvida? Aqui é exatamente isso que nós estamos falando agora, desse poder geral de cautela. É justamente isso que possibilita as medidas executivas atípicas, Juliana. Não existe um rol taxativo. Pelo contrário, poder geral de cautela, há uma ampla possibilidade de satisfação do crédito. Então, de formas como o magistrado pode conduzir o processo até a execução. E é justamente por isso que o processo de execução e o cumprimento de sentença, quando eu falo processo de execução, turma, eu estou falando de execução de sentido amplo, tá bom? Por isso que eles é tão simples de ser estudado, porque como o rol de medidas é tão amplo, não se estuda propriamente cada uma das medidas. A gente só sabe o que, basicamente, o devedor é chamado a cumprir a obrigação, ele pode se defender e depois vai haver uma decisão. A questão dessa defesa dele, essa resistência à satisfação da execução, ele pode sofrer penalidades. Pronto, é isso que a gente estuda. O processo de execução, cumprimento de sentença, ele é simples por conta disso. Porque não tem muita dilação probatória, não tem muita discussão, não é algo mais objetivo. Porque a finalidade, satisfazer o crédito, satisfazer a obrigação. Então vamos lá. Artigo 536 caput. No cumprimento de sentença reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação de tutela específica, ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. O juiz pode determinar, entre outras, multa, busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, pode requisitar auxílio de força policial, mas vejam só, esse entre outras já mostra que as medidas executivas estão no rol exemplificativo, tá? No 139, o juiz dirige o processo na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, determinando todas as medidas indutivas, coercitivas
mandamentais ou subrogatórias. Né? A coercitiva que é essa pressão psicológica, né, para coagir a vontade do devedor, daquele que deve prestar obrigação a adequar sua vontade, mandamentar uma ordem que manda fazer, uma subrogatória que substitui a vontade. O próprio devedor, o próprio Poder Judiciário determina ou substitui essa vontade para que um terceiro cumpra no lugar do devedor, mas com patrimônio de quem? Do devedor, é claro, né? A subrogatória utiliza o patrimônio do devedor para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tá vendo essa parte final? Essa parte final é que eu disse para vocês que fez cair por terra aquela discussão sobre se pode ou não multa em obrigação de pagar. Pode. Por que não pode? Pode. O 139.4 CPC deixa isso de maneira bem clara. Dentre as medidas executivas atípicas, o que a gente teve, o que há hoje mais quente na jurisprudência, é aquela discussão a respeito de, pode qualquer coisa? Então, eu posso aprender o passaporte, posso aprender a CNH, eu posso aprender, enfim, aí começa a discutir várias coisas que podem aprender, né? O STJ já foi instigado a se manifestar sobre essas medidas, esses meios executivos atípicos, especialmente esse que mexe com esses documentos que, de certa forma, se relacionam com a liberdade de locomoção. Vejam só. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, respaldadas pela efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância podem se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restringam direitos individuais de forma razoável. Então, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana deve ser sempre levado em consideração quando fosse aplicar ou implementar uma medida executiva atípica. São 3 os critérios para cabimento da medida executiva atípica. A jurisprudência deixou eles bem claro. Vamos elencar aqui, ó. A adoção de meios executivos atípicos é cabível, desde que verificada a existência de indícios que o devedor possua patrimônio expropriável. Então, o devedor, de fato, tem patrimônio e ele não está querendo, ele não está colaborando, ele não está cooperando com o Poder Judiciário. Então, tem que haver esse indício. Essas medidas devem ser adotadas de modo subsidiário. O meio executivo atípico, a apreensão do passaporte, é a primeira medida a ser tomada? Não. É subsidiária. E o devedor tem que demonstrar que tem patrimônio realmente expropriável. O devedor tem que demonstrar, assim, tem que haver indícios, né? E por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Então, turma, são esses 3 requisitos. A existência de patrimônio subsidiário. A própria ideia da subsidiariedade engloba a menor onerosidade, Ju, mas você está certa. Menor onerosidade também. Menor onerosidade, sabe, está no 805. A gente vai estar na próxima aula aí. Certo. Por exemplo, uma decisão que de cara já determina um despacho, né? Uma decisão, despacho. Implementação de medida executiva atípica, importante lembrar. Essas medidas executivas, elas são o quê? Agraváveis, né? Está no processo de... Tá no processo de cumprimento de sentença, então todas elas são agraváveis de imediato, que causa essa constrição ao patrimônio do devedor. Certo. Então, uma decisão que de cara já vamos aprender passaporte é válida? Não. Ela tem que observar primeiro todos esses requisitos, mas é um devedor que não está querendo pagar, mas nas redes sociais dele está cheio de viagem para a Europa, inclusive falou nos stories que está contra a viagem. Não, aí é assim, se já foram tentados outros meios, ele está mostrando que tem patrimônio pelo próprio comportamento e estilo de vida que mantém, e o magistrado fundamenta nesse sentido, plenamente possível, tá bom? Plenamente possível. O que não dá é de maneira irrestrita e razoável
de forma desarrazoada, suprimir tudo. O que não vai ser possível, e aí o STJ já pacificou, é que essas medidas atípicas aflitivas pessoais, como passaporte, licença para dirigir, sejam suspensos ou apreendidos, ocorram no executivo fiscal. Processo de execução fiscal não é cabível em medida atípica aflitiva pessoal. Porque o STJ entende, ainda bem, que a Fazenda Pública já tem prerrogativa demais no processo fiscal. Ela já é cheia das prerrogativas no processo de execução fiscal. Então, levar ainda para essa fase de cumprimento de sentença medidas atípicas aflitivas pessoais não é cabível. Uma observação, na improbidade administrativa, pode, viu? Na improbidade administrativa, eu trouxe um RESP aí para vocês, 1.929.230, muito bom esse RESP. Ele vai trabalhar justamente a possibilidade da... Ele vai trabalhar a possibilidade de medidas atípicas aflitivas pessoais quando de improbidade, né? Até porque esse ponto da improbidade é complicado. Não vou dar muita opinião, visa de promotor de justiça, né? Pode contaminar aqui. Mas tá. Entendemos que não pode no executivo fiscal, pode na improbidade. Turma, um requisito muito básico da execução, e até engata, tem relação direta com o que a gente estava conversando agora, é que o que deve responder pela obrigação, o que deve responder é o patrimônio do sujeito. Então, na execução, no processo de execução, existe essa noção de patrimonialidade. Não é o corpo, não é a liberdade. A liberdade responde onde? A liberdade responde no processo penal, não no processo civil. Tanto é que aquela a prisão civil do devedor de alimentos, ela não é para adimplir a obrigação. Lembra que eu comentei já isso na aula de hoje? Por quê? Porque o que satisfaz aqui é, de fato, o patrimônio. Então, assim, existe o débito, e esse débito é, em si, a obrigação de direito material, e existe a noção de responsabilidade. A responsabilidade nada mais é do que a sujeição de um patrimônio à execução. A responsabilidade já tem esse cunho processual. É na responsabilidade em que se pega um patrimônio e sujeita ele à execução. Quando há débito e responsabilidade na mesma pessoa, fala-se de responsabilidade primária. Quando há responsabilidade, mas não há débito, fala-se de responsabilidade secundária. Responsabilidade primária é propriamente do próprio devedor, que também figura na ação de execução. Então, foi réu em processo de conhecimento, está sendo réu em processo de execução, ele realmente é o titular da obrigação de direito material, enfim, responsabilidade primária. As hipóteses de responsabilidade secundária, elas se relacionam... Deixa eu ver bem aqui se eu acho 779. Vejam só, no 779, os incisos 4, 5 e 6, que falam de responsável. Responsável tributário, responsável titular do bem, o fiador, todas elas são hipóteses de responsabilidade secundária. É quando existe essa responsabilidade, vai ser sujeito patrimônio e execução de alguém que não é o titular da obrigação de direito material. Então, responsabilidade secundária, exemplos 779, 4, 5 e 6, tá? Do CPC. O 7791, que fala do próprio devedor, é uma hipótese de responsabilidade primária. O espólio é por sucessão processual, mas não deixa de ser ordinário também, tá? Beleza. Peraí. Voltou. Tinha saído aqui minha tela. Então, no débito, nós temos essa obrigação de direito material, responsabilidade de sujeição de patrimônio à execução, débito, responsabilidade primária, responsabilidade sem débito, responsabilidade secundária. Beleza. A regra geral da patrimonialidade está prevista no 789 caput. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
E essas restrições vai dizer respeito aos bens impenhoráveis. A ideia de impenhorabilidade é aquele que não está sujeito ao processo de execução, ao processo de cumprimento de sentença, ao cumprimento de sentença. Eles estão totalmente relacionados com a noção de dignidade da pessoa humana, certo, turma? A gente não vai adentrar, detalhar na aula de hoje os bens impenhoráveis, mas a gente vai conversar assim, na próxima aula, sobre bem de família, enfim, entender as hipóteses do absolutamente penhorável, se existe realmente absolutamente penhorável, vamos detalhar isso. Mas a noção que eu quero que fique da aula de hoje é que o devedor responde com seus bens. E veja, presente e futuro. Então, é totalmente possível uma alegação que pode ser feita. Nossa, mas eu tenho que construir essa obrigação, a pessoa nem tinha esse apartamento. Aí esse apartamento agora vai responder por essa obrigação tão antiga. Sim, é toda a universalidade de bens do devedor, os que ele tem agora, ou os que ele vem a adquirir, que vai responder por suas obrigações. A responsabilidade é no campo patrimonial, certo? Então, o processo de execução nada mais é do que a sujeição do patrimônio do devedor ao adimplemento da obrigação. A gente já está entrando no cumprimento em si e tem essas espécies, né? A espécie do cumprimento provisório e a espécie do cumprimento definitivo. Eu quero elencar para vocês, ou destacar para vocês, cumprimento provisório e cumprimento definitivo só faz sentido quando se fala de cumprimento de sentença, né? Porque não existe um título executivo extrajudicial provisório. Não. Então, e na realidade o que há não é nenhum cumprimento. O que difere não é o cumprimento se é provisório ou definitivo. O que difere realmente é o título. Porque o procedimento é o mesmo. O procedimento de cumprimento provisório é o mesmo procedimento de cumprimento definitivo. O que muda? O título. Todavia, aquela pergunta que a Juliana fez lá no início da aula, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importam transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, veja só, tá falando que precisa de caução para começar o cumprimento provisório? Não, não está falando isso. Está falando apenas que para esses atos finais, levantar o dinheiro, transferir a posse, alienar realmente um bem, aí sim, para isso precisa. Por quê? A gente até já tinha visto isso nas aulas de tutela provisória, que pela decisão judicial, pelo num cumprimento provisório desses, existe uma responsabilidade o quê? Uma responsabilidade objetiva daquele que está executando. A tutela provisória gera essa responsabilidade objetiva, o cumprimento provisório também gera essa responsabilidade objetiva. O cumprimento provisório corre por conta e risco do próprio exequente. Corre por conta e risco dele. Se eventualmente for revertida essa decisão, a decisão que ele tinha favorável a ele, porque pode ser sujeito a um recurso, né? Vai ser sujeito a cumprimento provisório se o recurso for desprovido de efeito suspensivo. Então, vai ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. E a única exceção que diferencia de fato é essa questão, essa possibilidade, essa necessidade de caução. Até mesmo essa caução, turma, pode ser dispensada. O bom do direito é isso. Né? A gente sabe que tem uma regra geral, mas tem várias exceções à regra geral. E a exceção é essa possibilidade de... Se o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o credor demonstrar a situação de necessidade, pender o agravo do 1042, agravo em recurso especial e extraordinário, ou a sentença ser provisoriamente cumprida e estiver em consonância com súmula do STF, do STJ, e em conformidade com o acordo proferido de julgamento repetitivo. Mas, parágrafo único, pode ser dispensada a caução, mas só que ela ainda vai ser exigida, se a dispensa puder resultar em manifesto risco
de grave dano de difícil e incerta reparação, tá? Então, 521 é muito letra de lei, não tem nem muito o que explicar. Só lembre que se o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, qualquer das hipóteses pode ser dispensada a caução, tá bom? Então, assim, a caução pode ser dispensada, artigo 521, incisos, né? É parágrafo único, mas nem tanto. É basicamente isso que a letra da lei está dizendo para a gente. Ficar atento. A jurisprudência sobre o assunto trata, a gente vai estudar na próxima aula, a ordem. Existe uma ordem né, de preferência entre os bens a serem entregues no processo de execução. O principal deles sempre vai ser o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais líquida que tem, né? Você quer... Juliana, eu estou te devendo, você prefere receber uma jarra d'água ou dinheiro? Dinheiro, claro que a Juliana vai preferir dinheiro. Dinheiro, né, tem mais liquidez sempre. Ela poderia pegar a garrafa e vender e transformar em dinheiro? Poderia, né? Então, pode pegar, eu falei uma garrafa d'água, mas pode ser um bem imóvel, pode ser, enfim, podem. Eles podem constar eles constam, na realidade, nesse rol de bens que podem ser entregues na execução. Mas o que tem maior liquidez é sempre o dinheiro. A ordem, inclusive, quando a gente for estudar, vocês vão perceber que segue essa ordem do mais líquido para o menos líquido, ou seja, daquilo que é mais, né, fluido para o menos fluido. Essa jurisprudência ela diz o seguinte: no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, o executado não pode substituir o depósito judicial em dinheiro por bem equivalente ou representativo do valor, salvo se houver concordância do exequente, como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios com base no 520, parágrafo 3º do CPC de 2015. A gente vai ver já já o procedimento de pagar a quantia. A gente vai estudar agora o procedimento a gente vai estudar o procedimento de pagar quantia. E vai ver que, intimado o executado para pagar quantia, ele tem que, se ele não pagar, ele vai incidir multa. E o que é que vai ocorrer se ele não pagar? Incidir essa multa, e aí piora a situação dele, né? Porque, enfim, vai ter que abrir o bolso para pagar essa multa. O que ele está falando é o seguinte, é que o executado foi intimado para pagar. No cumprimento provisório é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vai ter multa também? Vai. O cumprimento provisório é igual ao cumprimento definitivo. Eu já falei isso para vocês. Então, ele foi intimado no cumprimento provisório para pagar. No caso do cumprimento provisório, ele não é para pagar diretamente, é para depositar, né? Ele deposita em juízo, porque levantamento exige caução. Então, ele foi lá e depositou o dinheiro. Só que, ainda no curso do processo, sem que houvesse a conversão do cumprimento provisório para o definitivo, quando é que há aí a conversão do procedimento do cumprimento provisório para o definitivo? Com o trânsito em julgado da decisão. Lembra, a diferença do cumprimento provisório para o cumprimento definitivo só está no título. Se o título deixou de ser provisório e passou a ser definitivo, porque houve o trânsito em julgado, o cumprimento deixa de ser provisório e passa a ser definitivo. O que é que a jurisprudência disse? Olha, ainda que esteja em curso o cumprimento provisório, não vai ser possível ao executado substituir esse depósito judicial que ele fez em dinheiro por outro bem equivalente. Eu estou devendo 10 mil reais, eu posso pegar meu celular e substituir? Não, não pode. A não ser que o exequente concorde. Se o exequente concordar, é possível haver essa substituição. Essa ordem, essa lista de bens, a gente vai estudar também na nossa próxima aula. Turma, agora a gente irá iniciar o cumprimento de sentença na obrigação de pagar a quantia. Mas não estou achando inteligente a gente começar agora, faltando 10 minutinhos. Acho melhor a gente encerrar por aqui. A gente viu todo o regramento geral. Aí, próxima aula, a gente entra nos cumprimentos de sentença realmente em espécie, para detalhar cada um deles. Tá bom? Beleza, então. Vamos ficar por aqui, então. Aproveita para falar para o pessoal, Ian, aquilo que você Certo. comentou. Tá, o que eu estava falando no começo. A gente vai precisar de mais aula para fechar o processo de execução. Então, a gente precisa fazer mais uma aula.
Aí eu quero combinar com vocês se a gente. Quinta-feira tem aula normal, a gente vai concluir. Próxima semana é carnaval, terça-feira. Se vocês preferem aula na sexta, dia 4, ou na terça, dia 8, para a gente fechar o assunto. Tem alguma preferência? Pode ser na sexta? Certo. Dia 4, né? Tá bom. Então, a gente na sexta, dia 4, a gente finaliza. Qualquer coisa, se não der tempo, vai precisar de sexta e terça também, então. Mas vamos fazer para finalizar na sexta, dia 4. E a segunda coisa é que a aula de RDR e AC eu gravo para vocês. Provavelmente depois dessa sexta aí, na semana seguinte, eu disponibilizo para vocês a gravação. Tá bom? Então, encerrar por aqui. Até mais, gente. Bom descanso. Até quinta. Tchau, tchau.